Irmãos em Cristo, da Igreja Batista de Nova Metrópole, que a graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Mais uma vez estamos aqui, desta feita de uma maneira um pouco diferente. Como os irmãos podem notar, este vídeo está sendo previamente gravado. Não faremos uma live, portanto, nesta oportunidade. Isso tem um motivo. No último domingo, infelizmente, devido a uma instabilidade na nossa rede de internet, não foi possível realizar a live da programação dominical. Portanto, para que não haja mais essa possibilidade de passarmos em branco quanto a uma programação da nossa igreja, eu estou gravando este vídeo. Além disso, eu tratarei sobre o mesmo tema que iria tratar no domingo à noite com os irmãos. Nós falaremos sobre Maria, a mãe do Senhor Jesus. O título do nosso tema, da nossa mensagem é: o que podemos aprender com Maria, a mãe do Senhor Jesus? Essa mensagem ainda está no contexto no Dia das Mães, que foi celebrado no último dia 10 de maio, segundo domingo do mês de maio. Nós realizamos uma programação especial para as mães, domingo de manhã, na EBD, e vamos complementar essa programação com essa reflexão que também se encontra inserida no contexto do mês da família, já que o mês de maio também celebramos o mês em que todas as famílias da igreja se reúnem para ouvir mensagens em relação a esta primeira instituição de Deus, que é a família. Desta forma, irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus que o Senhor nos abençoe. Eu convido você, neste momento, a levar os seus pensamentos a Deus comigo em oração. Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de, mais uma vez, podermos falar contigo, estarmos diante da tua santa presença. Mesmo com todos os problemas, ó Deus, cremos que a tua mão de poder, que a tua graça, que a tua misericórdia tem acompanhado as nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões e colocamos diante do teu altar as nossas vidas, como também a vida dos nossos familiares, pedindo que o Senhor a cada dia nos livre de todo mal, sobretudo deste mal que está afligindo o mundo inteiro, chamado de coronavírus. Pedimos também, Senhor Deus, que a tua mão possa estar presente nas nossas vidas, dirigindo os nossos pensamentos, guiando os nossos passos, em meio a tantas dificuldades, que não possamos esquecer que há um Deus nos céus, um Deus que vela pelo seu povo, um Deus que detém o controle de toda e qualquer situação das nossas vidas, que nos guarda, que nos capacita, que nos orienta, que nos dirige, enfim, que cuida de nós. Que esta convicção esteja sempre presente na nossa mente, Senhor Deus, e que isso possa promover uma vida de santidade, de obediência à tua palavra, e que dessa forma possamos crescer rumo ao alvo que o Senhor tem para conosco. Perdoa, Senhor Deus, as nossas negligências, as nossas falhas, e mais uma vez fala conosco por amor do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas. É uma leitura bíblica um pouco grande, por isso eu convido você, mais uma vez, a ter a sua Bíblia em mãos. Nós estamos em uma programação que é referente ao culto de doutrina, onde nós lemos mais a palavra de Deus, onde nós estudamos mais acerca de alguns aspectos doutrinários, e os ensinos que vamos trazer nesta noite também são referentes a aspectos doutrinários. Vamos estudar aqui algumas doutrinas e, através da vida de Maria, o exemplo de Maria deixado por nós, podemos entender por que essa mulher de Deus ficou conhecida na história da igreja, muito embora a sua imagem tenha perdido um tanto quanto da sua real interpretação no decorrer dos anos. E aqui a nossa tarefa
é a de entender de que maneira Deus abençoou a vida de Maria, qual é o real valor desta mulher, como ela foi diante de Deus quando recebeu ali o anúncio da sua gravidez, da concepção do Senhor Jesus. Vamos ver as características de Maria em relação a este anúncio, a aceitação deste anúncio da concepção do Senhor Jesus, e vamos ver como ela encarou tudo isso. E através do exemplo de Maria, podemos retirar alguns ensinamentos doutrinários de características que devem ser observadas pelos crentes ainda hoje. Portanto, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 48. Diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida. Na tradução Almeida Revista Corrigida, se encontra alegra-te muito, agraciada. Então, alegra-te muito, favorecida. Estou lendo aqui o versículo 28. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, que lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de descer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Este é o texto sobre o qual nós iremos trabalhar nessa noite. E antes do nosso estudo, vamos ter uma pequena mensagem musical. Após a mensagem musical, voltaremos com a mensagem pregada da palavra de Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar
aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, meu teu altar. Posso ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Tua vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou.
Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Jesus me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris, pra me dizer no fim, a tua fidelidade não acabou. Jesus me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris, pra me dizer no fim, que a tua fidelidade não acabou. Amém, irmãos? Voltamos aqui com a nossa mensagem. Nesse momento, antes de iniciar o estudo propriamente dito, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos para os irmãos. Em primeiro lugar, este vídeo não possui o propósito de levantar polêmicas acerca da figura de Maria. Os nossos vídeos são vistos por diferentes pessoas, inclusive pessoas que fazem parte da religião, do segmento católico romano. Muitos dos nossos irmãos em Cristo, da Igreja Batista de Nova Metrópole, compartilham vídeos com seus familiares, com seus amigos. Portanto, o nosso propósito aqui não é de maneira nenhuma levantar polêmicas, desmerecer, desrespeitar a convicção, a fé de outras pessoas. Então, trataremos desse tema sob uma perspectiva bíblica, mas também sob uma perspectiva respeitosa, não deixando, entretanto, de afirmar aquilo que cremos. E eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos alguns livros que eu possuo no meu pequeno acervo em relação à doutrina católica. Portanto, tudo aquilo que eu vou falar aqui, a princípio, até mesmo como uma espécie de introdução a esse estudo, eu falarei com base nos conhecimentos que tenho acerca da doutrina católica, e esses conhecimentos são retirados de fontes primárias, de documentos que são do próprio catolicismo romano. Primeiro que eu gostaria de mostrar para vocês é essa Bíblia é da Edições Paulinas, da tradução de Matos Soares, do padre Matos Soares. Aqui, por exemplo, no texto que nós lemos, quando lá na nossa tradução Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, nós temos Maria agraciada ou favorecida. Aqui nessa tradução católica, que é retirada da Vulgata Latina, que é uma espécie de tradução oficial da Igreja Católica, nós lemos Maria cheia de graça. Aqui diz o texto que Maria
era cheia de graça. Está no versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça. Essa cláusula, essa expressão se encontra nas rezas, né? Na forma como os católicos rezam a Maria, naquilo que é chamado de hiperdulia. Além disso, meus irmãos, eu gostaria de mostrar aqui outras traduções que eu disponho. Essa é a da Bíblia de Jerusalém, é a versão atualizada. Eu tenho também a versão antiga, raríssima, poucos católicos, inclusive clérigos, têm essa versão da Bíblia de Jerusalém antiga. Também tenho a Bíblia Ave Maria, nessa versão aqui com capa de couro. E, além disso, além das traduções católicas, eu também tenho alguns livros de catecismos católicos. Eu tenho o catecismo mais recente, esse que inclusive foi mudado um pouco, em um princípio muito peculiar pelo Papa Francisco, então essa versão é um pouco antiga, já não está completamente atualizada. É o Catecismo da Igreja Católica em português. Tenho também uma versão mais antiga, que é compatível com o Catecismo do Papa Pio X, essa versão em inglês, como os irmãos podem ver, The Catholic Catechism, e tenho também um catecismo que é tido como heterodoxo em muitos arraiais católicos, que é o Novo Catecismo, também conhecido como Catecismo Holandês, das edições Loyola. Além disso, irmãos, eu também tenho aqui o Concílio do Compêndio Vaticano II, olha só, Compêndio do Concílio Vaticano II, que vocês sabem, ocorreu como uma forma de abertura da Igreja Católica para a sociedade moderna, mudou vários princípios, inclusive princípios tradicionais da Igreja, e tenho também alguns livros sobre moral católica, 2 tomos do padre espanhol Marciano Vidal. São livros de teologia católica que eu disponho aqui no meu acervo, e eu estou mostrando para os irmãos, não para me colocar como uma autoridade em catolicismo, não para afirmar que sou mais preparado, não, nada disso. Apenas para que os irmãos possam ver que, embora eu seja um cristão protestante batista, eu sou um estudioso do catolicismo. E nós podemos rebater apenas aquilo que nós conhecemos. Eu sempre falo para os irmãos na igreja. Se os irmãos não conhecem a fundo uma coisa, como é que nós podemos rebater? Para que nós possamos dar uma opinião fundamentada, nós devemos conhecer algo. Eu sempre enfatizo isso para os irmãos durante as nossas reuniões presenciais. Portanto, o nosso estudo aqui não tem o propósito de abrir polêmicas, de criar divisões, de criar dissensões, principalmente no contexto familiar, já que nós estamos em um período de isolamento. É importante manter a unidade da família, é importante manter a comunhão entre os familiares e, afinal de contas, esse não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é unir as pessoas. O propósito do Evangelho é fazer com que a família esteja unida. De tal modo que, nesta oportunidade, nós traremos aqui apenas uma mensagem de cunho doutrinário, de cunho formativo, usando o exemplo de Maria, mas vamos falar alguns assuntos que podem ser tidos como coisas contrárias à fé católica, mas falaremos com todo respeito, com toda responsabilidade, baseados também nos ensinamentos católicos de fontes primárias e afirmando a nossa fé e a nossa interpretação em relação a todas essas coisas. Tendo em vista tudo isso, vamos iniciar o nosso estudo. Meus irmãos, como é de conhecimento de todos, no Ocidente, o cristianismo se subdivide em 2 grandes grupos. Nós temos o catolicismo romano, que arroga para si uma herança apostólica desde os tempos do próprio Senhor Jesus,
e temos o segmento protestante, no qual estamos enquadrados, nós, crentes batistas. Entretanto, é necessário entender o seguinte: o que diferencia esses dois grupos? Quando a reforma aconteceu, desde o início, houve algumas discussões, algumas divergências em relação a temas de natureza secundária, como a forma de ministração das ordenanças ou dos sacramentos, como o entendimento acerca da doutrina da salvação, dentre outros assuntos. Entretanto, embora houvesse essas diferenças em pontos secundários, havia desde o princípio uma unidade, uma uniformidade de pensamento em torno de 5 lemas, que foram conhecidos como os 5 solas da Reforma Protestante, quais sejam somente a Escritura, somente a Cristo, somente a fé, somente a graça e a Deus somente a glória. São os 5 solas da Reforma Protestante. Então, embora houvesse diferenças doutrinárias secundárias, todos os protestantes orbitavam em torno desses 5 lemas, em torno dessas 5 afirmativas de fé. A primeira afirmativa é que somente a Escritura, somente a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. Diferentemente do catolicismo, que adotava sim a Bíblia como fonte de fé, mas também a tradição da igreja e o magistério. Também tinha o lema da graça, somente a graça, isto é, a salvação do homem só pode ser alcançada mediante a graça de Deus. O homem, com os seus esforços, com o seu trabalho, com o braço da carne, ele não pode alcançar salvação. A salvação só é alcançada através da graça, de um favor imerecido ofertado ao homem, diferente do catolicismo também, que cria na salvação pela graça, pela fé, mas também na salvação através das obras. Daí também vem o terceiro sola. A salvação é pela graça, mas é pela graça mediante a fé. E essa fé não deve ser confundida com o fideísmo. Não é fé em qualquer coisa. É a fé genuína que tem como alvo, que tem como destino a pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus, e o seu sacrifício vicário, expiatório e completamente suficiente, realizado na cruz do Calvário, em favor da humanidade para o perdão dos pecados. Então, para os cristãos protestantes, a fé se dá pela graça mediante a fé. E a fé em Cristo. Daí vem o quarto sola, somente a Cristo. De tal modo que toda a salvação é operada pelo Senhor. Foi Ele quem deu o primeiro passo rumo aos homens. Foi Ele quem tomou a iniciativa. Foi Ele quem concedeu o seu Filho à humanidade para morrer pelos pecados do mundo inteiro. Foi Ele que, pelo seu amor, pela sua misericórdia, ofertou a salvação a todos os homens. E através de tudo isso, apenas ao Senhor Deus deve ser dada a glória. A glória não deve ser dada a homens, não deve ser dada a quaisquer instituições. A glória de Deus não pode ser compartilhada. O próprio Deus afirmou isso no livro do profeta Isaías, dizendo: a minha glória eu não divido com ninguém. Então, a diferença principal entre os católicos e os protestantes se dá através dessas 5 afirmações, desses 5 lemas. E em torno dessas 5 afirmações, em torno desses 5 lemas, se encontram todos os verdadeiros cristãos protestantes, diferenciando-se também das seitas. Através desses 5 lemas, nós podemos diferenciar aqueles que são nossos irmãos em Cristo do segmento evangélico, aqueles que fazem parte de grupos sectários, de seitas paracristãs. Então, a primeira coisa que nós devemos diferenciar é o cristianismo protestante do cristianismo católico romano. E no cristianismo católico romano,
existem outras diferenças em relação à forma de culto. No cristianismo católico romano, existem três tipos de culto. Três tipos de culto. Existe a latria, que é uma adoração destinada somente à Trindade. Existe a hiperdulia, que é uma veneração destinada à figura de Maria. E a dulia, que é uma veneração destinada aos santos e aos anjos. Então, quando um evangélico acusa um católico de ser idólatra, ele o faz segundo a ideia que o evangélico possui de culto. Nós, como evangélicos, cultuamos somente a Deus. Temos apenas essa forma de culto. Mas um católico esclarecido, ele vai dizer, não, eu não sou um idólatra. Porque idólatra é aquele que pratica a latria a outro ser senão a Deus. E nós, católicos, adoramos somente a Deus. Eles costumam dizer isso. Mas veneramos, homenageamos, louvamos, elogiamos a figura de Maria de uma maneira mais superior. É por isso que se dá o nome de hiperdulia. E, de uma maneira mais geral, os santos e os anjos na dulia. Então, os católicos têm essa forma de pensar. Nós, entretanto, podemos ver que, comumente, os próprios católicos não sabem que isso existe. Muitos católicos não têm ideia que existe essa diferenciação de formas de culto. Portanto, eles pensam que apenas existe uma forma de culto e confundem, muitas vezes, na própria teologia deles, a latria com a hiperdulia e com a dulia. Daí acontece, sim, idolatria. E acontece por causa da ignorância de muitos católicos e, infelizmente, da negligência de muitos padres. Entretanto, irmãos, essa forma de pensar que existem três tipos de culto, que é possível venerar a Maria e venerar aos santos, e isso não interfere na forma com que se adora a Deus, tudo isso é uma ficção. Tudo isso não passa de um mero arrazoado intelectual, de uma mera explicação teórica a fim de fundamentar uma prática. Nós não vemos isso na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós não vemos veneração nem à figura de Maria, nem veneração à figura de anjos ou de santos. A primeira coisa que nós devemos entender é isso. E o catolicismo, com base na hiperdulia, na crença mariológica, nas doutrinas marianas, ele afirma que existem alguns dogmas marianos. Aqui existem basicamente 4 dogmas marianos, que são a virgindade perpétua de Maria, a maternidade divina, ou seja, Maria é mãe de Deus, é Theotokos e não Christotokos, ao dogma da Imaculada Conceição, significa dizer que Maria foi concebida sem pecado, e da Assunção de Maria, significa dizer que Maria foi arrebatada aos céus de corpo e alma. Existem esses 4 dogmas principais marianos. Existem outras doutrinas marianas secundárias, que são a doutrina da dormição, a doutrina de Maria como mãe de todos os cristãos, a Maria como sendo medianeira, corredentora, rainha dos céus, etc. De tal modo, irmãos, que aqui, como cristãos evangélicos, nós devemos afirmar a nossa fé. Embora respeitemos os católicos, devemos dizer, essas coisas não são compatíveis com o ensino da palavra de Deus. Não são compatíveis com o ensino da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, não afirma estas coisas acerca de Maria. Portanto, o que nós vamos fazer aqui não é relegar Maria a um papel secundário. Infelizmente, muitos cristãos protestantes, através de uma subcultura reativa em relação à figura de Maria no catolicismo, eles relegam Maria a um papel secundário, transformam Maria em uma mulher de pequeno valor,
como se Maria não tivesse qualquer importância na história da redenção. Não, meus irmãos, Maria era uma mulher exemplar. Foi uma mulher de Deus, uma mulher obediente, uma mulher humilde, uma mulher temente a Deus. E a palavra de Deus afirma todas estas coisas em relação à pessoa de Maria. Entretanto, nós não podemos elevá-la a um patamar que a palavra de Deus não afirma. Quando alguém eleva Maria a um patamar que a palavra de Deus não afirma, tal pessoa está incorrendo em um erro, está incorrendo em elevar a figura de um ser humano, que Maria era um ser humano natural, era um ser humano como qualquer outro, não teve privilégios, não foi concebida sem pecado, nós vamos ver isso daqui a pouco. Maria não foi uma pessoa que representava o suprassumo da humanidade, não era uma pessoa completamente distinta, como a doutrina católica afirma. Maria era uma mulher exemplar, era uma mulher de Deus, era uma mulher que temia ao Senhor, era uma mulher humilde, mas Maria continua sendo um ser humano. Ela não era uma pequena deusa. Maria não é uma deusa menor dotada de poderes menores. Não. Maria era uma mulher de Deus, era uma mulher temente a Deus, mas ainda uma mulher. E nós aqui vamos tratar da figura de Maria baseados naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, o que nós podemos aprender com Maria? Aqui nasce o nosso tema. O que nós podemos aprender com a pessoa de Maria? A primeira coisa que nós podemos aprender, irmãos, é que Maria era uma mulher agraciada, era uma mulher favorecida. Isto se encontra no versículo 28. Nós lemos aqui que 6 meses após a concepção de João Batista, 6 meses após Isabel engravidar, Maria recebe a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel saúda Maria desta forma. Disse o anjo Gabriel: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então Maria era uma mulher favorecida, era uma mulher agraciada. A tradução de Jerônimo, a Vulgata Latina, da qual a tradução do Padre Matos é originada, essa tradução aqui, traduziu agraciada, favorecida, como sendo cheia de graça. Ou seja, a tradução católica, a tradução que são as traduções que são oriundas da tradução da Vulgata Latina, dentre as quais a tradição do Padre Matos, dá a entender que a graça de Maria era inerente à sua própria pessoa. Então o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus à Virgem Maria, porque Deus havia escolhido, Deus havia feito uma análise em relação a todo mundo, a todas as mulheres que poderiam ser mães do Senhor, e Deus escolheu Maria porque Maria era uma mulher singular, era uma mulher diferente. Maria possuía uma graça inerente que a distinguia das outras. A palavra de Deus nos diz isso. E não é esse o sentido de favorecida e de agraciada. Eu até gostaria de ler como a Bíblia de Jerusalém traduz esse texto. Veja como é que a Bíblia de Jerusalém traduz Lucas capítulo 1, versículo 28. Traduz dessa forma. Eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos. Lucas 1, 28 diz assim: entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, aqui a tradução de Jerusalém, que é uma tradução muito boa, traduz como cheia de graça. Mas aqui na nota de rodapé, G, diz assim: alegra-te é melhor do que ave. Nas traduções tradicionais católicas, é Ave Maria. Então, alegra-te é melhor do que ave. Tá certo? Então, aqui já existe uma flexibilização da ideia mariológica, como sendo Maria uma pessoa praticamente perfeita, concebida sem pecado.
A tradução católica de Jerusalém flexibiliza esse entendimento. Mas o que nós devemos entender é o seguinte: quando o anjo Gabriel ele se coloca diante de Maria, ele diz que Maria era favorecida. Maria era uma mulher que tinha graça sobre si. Mas será que essa graça provinha da própria Maria? Não. Essa graça não vinha da própria Maria, vinha da parte de Deus. A própria palavra graça significa favor imerecido. Significa algo que é recebido sem nenhum mérito. Então, se Maria possuía graça sobre si, se Maria era favorecida, era agraciada por Deus, essa graça não se devia ao mérito de Maria, mas ao próprio Deus que a favoreceu. Então Deus olhou para Maria com um olhar de graça, olhou para Maria com um olhar de misericórdia. O que nós entendemos então em relação a essa primeira característica de Maria? Nós devemos entender que Maria, à semelhança de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, recebem a graça de Deus. Então Maria, ela não se afastou, ela não negou a oferta da graça de Deus. Então, quando alguém crê no Senhor Jesus, quando alguém confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente e eterno Salvador, essa pessoa está se aproximando da graça de Deus, essa pessoa está experimentando da graça de Deus, essa pessoa está sendo favorecida, está sendo agraciada, à semelhança de Maria, que foi agraciada com a visita do anjo Gabriel. Então, a graça que Maria tinha não lhe era inerente. A graça veio de Deus. Deus visitou Maria com graça, e isso tornou Maria uma mulher agraciada, favorecida. Portanto, o mérito não era de Maria, o mérito era de Deus. A segunda característica que nós vemos em Maria é que ela, quando ouviu o anúncio do nascimento de Jesus, ela aceitou com humildade. Veja só o que é que diz aí o versículo de número 38. Diz assim: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Nós vemos que Maria, ela se coloca como serva. Maria constantemente é conhecida como Nossa Senhora, mas ela nunca se colocou como senhora. Pelo contrário, no texto do Evangelho de João, quando Maria ali está juntamente com o Senhor Jesus, na festa de casamento em Caná da Galileia, veja só qual é a posição de Maria em relação à pessoa do Senhor Jesus. Isto se encontra em João, capítulo de número 2. Olha só o que Maria diz em relação ao Senhor Jesus, no versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. O que Maria está dizendo? Quem tem condição de ordenar, quem tem condições de ser o verdadeiro Senhor, não era ela. Como ela mesmo falou aqui no versículo 38 de Lucas capítulo 1, ela era uma serva humilde, ela não era senhora. E ela se coloca como serva, ela se coloca diante de Deus com humildade, reconhecendo a sua posição. Ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então Maria era uma mulher serva, era uma mulher humilde, ela não era senhora, ela não arrogava possuir um direito, não arrogava possuir um patamar espiritual distinto das demais pessoas. Ela não tinha essa ideia acerca de si mesma. Isso foi algo que foi criado depois, muito depois, no passar dos tempos, num processo de desenvolvimento doutrinário. Maria não tinha essa ideia acerca de si mesma. Os apóstolos não tinham essa ideia acerca de Maria. Lendo as cartas apostólicas de Paulo, de Pedro,
de João, nós não vemos isso acerca de Maria. Maria era uma serva, era uma mulher humilde. Além disso, Maria, em terceiro lugar, era uma mulher que tinha fé, era uma mulher confiante, era uma mulher que tinha convicção, tinha fé em Deus. E a fé de Maria não estava depositada em si mesma. A fé de Maria não estava depositada em homens ou em mulheres, ou em anjos até. A fé de Maria estava depositada única e exclusivamente em Deus. Veja o que é que diz aí o versículo 45. Bem-aventurada a que creu. Aqui Isabel está se dirigindo a Maria. Isso foi registrado pelo evangelista Lucas, portanto possui peso canônico. Bem-aventurada a que creu. Então Maria era bem-aventurada, ela era feliz. E essa felicidade, essa bênção vinha da parte de Deus, não era dela própria. Bem-aventurada a que creu. Então Maria creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Portanto, Maria era uma mulher de fé. Maria confiava que a promessa de Deus se cumpriria na sua vida, que através dela, através da concepção do Espírito Santo, nasceria o Senhor, o Messias, aquele que morreria para pagar os pecados do mundo inteiro, aquele que morreria no lugar do mundo para redimir as pessoas do castigo do inferno. Maria cria nisso. Então Maria, como serva, Maria com humildade, ela se coloca à disposição de Deus, ela recebe a graça de Deus e ela crê na promessa do Senhor. A terceira característica de Maria é que ela tinha fé, e essa fé somente nas palavras que foram ditas da parte do Senhor. Então, como é que alguém pode se exemplificar em Maria nos dias de hoje? Tendo fé nas palavras do Senhor. Quando alguém tem fé na palavra de Deus, essa pessoa está seguindo o exemplo de Maria, que creu no Senhor e teve fé nas palavras que o próprio Senhor disse a ela através do anjo Gabriel. Qual é a quarta característica de Maria? Veja só o que é que diz o versículo 46. Maria era uma mulher que louvava, que adorava. Maria era uma mulher que tinha íntima comunhão com Deus. E essa comunhão era materializada através do seu louvor e da sua adoração. Mas a quem Maria louvava? Maria louvava somente a Deus. Maria não louvava a si mesma, não louvava a homens, não louvava a anjos. Na cabeça de Maria não existia essas três formas de culto. Não existia dulia, hiperdulia, nem latria. Só existia a única e verdadeira adoração destinada somente ao único e verdadeiro Deus. Ela diz assim no versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. No versículo 46, nós temos a quarta característica de Maria. Ela louvava somente a Deus. No versículo 47, nós temos a quinta característica de Maria. Ela confessou o Senhor Jesus, aquele que estava no seu ventre, como seu Salvador. Aqui eu quero um pouco da sua atenção. Quem é que precisa de salvação? Precisa de salvação aquele que comete pecado, aquele que é pecador. O que é salvação? É a libertação da pena do pecado, que é a morte. Só pode ter um salvador a pessoa que se confessa como pecadora, como carente de salvação. E o que é que Maria diz aqui no versículo 47? Ela diz assim: o meu espírito se alegra. E por que Maria estava alegre? Porque ela havia sido agraciada, porque ela havia recebido a graça de Deus. Agora veja o que ela diz na parte B do versículo 47. O meu espírito se alegrou em quem? Em Deus, meu Salvador. Então Maria, ela não confiava em si mesma para a sua salvação. Maria se reconhecia como pecadora. Ela sabia que precisava de salvação. Portanto, o dogma
da Imaculada Conceição, que Maria foi concebida sem pecado e permaneceu sem pecar até o fim da sua vida. Por esse motivo, ela foi escolhida para ser a mãe de Deus, e por esse motivo, Jesus também nasceu sem pecado. Tudo isso não está de acordo com a palavra do Senhor, não é compatível com o ensino das Escrituras. Maria, ela se considerava pecadora. Maria se considerava como uma pessoa que precisava de salvação. De tal modo que Maria não foi salva pelos seus próprios méritos. Ela foi salva porque Cristo morreu por ela na cruz do Calvário. E ela creu neste sacrifício. Ela creu no Senhor Jesus. Ela confessou o Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, e aqui essa mensagem é endereçada a todas aquelas mulheres que, à semelhança de Maria, são mães, como também a todos aqueles que, de alguma forma, têm um apreço pela figura de Maria. De que maneira você pode honrar Maria? Você quer honrar verdadeiramente Maria? Você quer ter Maria como exemplo da sua vida? A Bíblia não condena isso. A Bíblia, pelo contrário, diz que nós podemos nos exemplificar em homens e mulheres de Deus no passado. Em Hebreus 11, lá está escrito uma galeria de heróis da fé. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos exemplificar pela fé desses homens. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os homens de Deus do passado. Maria foi uma mulher de Deus do passado. Então, baseando-se naquilo que Maria fez de bom, nos exemplos bons, nós podemos também nos espelhar nela e praticar coisas que são agradáveis a Deus. Qual é o erro? É colocar Maria como nosso primeiro exemplo. É colocar Maria como sendo superior a toda a raça humana e digna de veneração singular. Isso é errado. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Maria nunca quis isso. Maria nunca quis isso. O que nós temos então aqui na palavra de Deus em relação a Maria? E de que maneira todas as mães que amam os seus filhos, todos os cristãos que amam ao Senhor, de que maneira eles devem se espelhar em Maria? Seguindo os exemplos dessa mulher de Deus. E quais são essas características? Aqui eu vou resumir mais uma vez. Maria era agraciada, ela favorecida. Não porque essa graça era dela mesma, era a graça de Deus sobre a vida dela. O que Maria fez foi receber esta graça, foi aceitar esta graça. Portanto, se você quer se espelhar em Maria, receba a oferta de salvação, receba a graça de Deus sobre a sua vida. Diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então a fé não é conquistada pelos nossos próprios esforços. Não é porque nós somos religiosos. Não é porque nós vamos aos cultos ou às missas. Não é por isso. A salvação, ela é alcançada única e exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé. E a fé no Senhor Jesus Cristo, na sua obra de salvação, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Esse sacrifício é suficiente, é eficaz para perdoar os pecados. De tal modo que diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1. Todo aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para ele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, não há condenação, não porque a pessoa esteja se salvando a cada dia mediante os seus esforços. Não, é porque tal pessoa está em Cristo Jesus. Então, receber a graça de Deus significa estar em um novo patamar de espiritualidade, mas em um patamar que é sinônimo de estar em Cristo Jesus. A minha pergunta é, você está em Cristo ou você está sem Cristo? É uma pergunta forte, não é? Talvez você diga, eu estou em Cristo. Mas daí eu faço uma segunda pergunta. Toda a sua vida, todas as áreas da sua existência, toda a sua adoração está destinada somente a Cristo? Somente a Deus em Cristo? Ou será que a sua vida está dividida?
Será que ainda existem áreas da sua vida que não estão debaixo do senhorio de Cristo? Será que você adora a Cristo ou alguma outra coisa? Ou a mais alguém? Se a sua adoração não está destinada somente a Cristo, você não está em Cristo. Estão em Cristo aqueles que adoram somente a Cristo, aqueles que reconhecem somente a Cristo, aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo, aqueles cujas todas as áreas da vida estão debaixo da vontade de Cristo. Estes estão em Cristo. Amém? Segunda característica da vida de Maria, pela qual nós devemos nos exemplificar, é a sua humildade. Maria era uma serva. Nós, cristãos, não podemos pensar que somos melhores do que os outros. Não podemos olhar para as pessoas com um olhar altivo, de cima para baixo, queixo empinado, nada disso. O maior exemplo de humildade é o próprio Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz, em Filipenses, que o Senhor Jesus, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja, aquele que tinha todo o direito, todo o poder, todas as prerrogativas, ele se colocou na forma de servo. Para que através dele, o Senhor Jesus, nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Portanto, o crente, aquele que quer mesmo servir ao Senhor, deve ser humilde em toda a sua forma de viver, em todo o seu proceder. Além disso, terceira característica, Maria era uma mulher de fé. E a fé de Maria era depositada somente em Deus. A nossa fé não pode ser dividida. E a nossa fé também não pode ser apenas de palavras. Maria tinha verdadeira fé e por isso mesmo ela aceitou a comissão do grande Deus sobre a sua vida. Quarta característica de Maria, ela louvava somente a Deus. Ela não louvava outras pessoas, não louvava anjos, não louvava instituições, não louvava quaisquer outras coisas. Ela louvava somente a Deus. Portanto, o nosso louvor, a nossa adoração deve ser destinada apenas ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Apenas ao Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a quinta característica e última, Maria confessou-se como carente de salvação da parte de Deus. Maria, então, reconheceu a sua situação, reconheceu-se como uma pessoa pecadora, carente da graça de Deus, carente da salvação de Deus. E isso também nós devemos fazer a cada dia. Devemos reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados e ir em direção ao Senhor dizendo: Senhor, eu pequei. Senhor, eu sou um pecador. Eu preciso de salvação, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio. Perdoa-me. E com certeza, em Cristo, o Senhor assim o fará, porque Ele mesmo prometeu. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante da tua presença a vida de todas essas pessoas que nos assistem, de modo especial as mães, como também, Senhor Deus, os membros da Igreja Batista em Nova Metrópole, e também, por que não dizer, todas as pessoas, inclusive aqueles que não são da nossa igreja, de outras igrejas evangélicas, ou até mesmo católicos, espíritas, seja lá quem for. Deus eterno, que a tua palavra faça morada, faça abrigo no coração dessas pessoas, e que através da ministração do Evangelho, que através do exemplo deixado pela tua serva Maria, e estes exemplos que estão registrados no Evangelho do Senhor Jesus, que tudo isso possa resultar em conversão, em novo nascimento, que essas pessoas possam entender a tua palavra e possam entender o teu propósito de salvação para as suas vidas. Nos dá, Senhor Deus, um restante de semana abençoado, livra-nos de todo mal, de todo perigo, dá livramento ao teu povo, cuida dos nossos familiares, abençoa os nossos projetos e que brevemente, Senhor Deus, quando tudo isto acabar, quando toda esta situação encontrar uma solução por parte dos médicos
e sabemos que essa solução, na verdade, vem de ti. Pedimos que possamos estar reunidos na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome na beleza da tua santidade, porque somente tu és digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam derramadas sobre as vossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.